Se eu perguntar a você qual a pior coisa que existe, pense em alguém que você ama muito. Qual a pior coisa poderia acontecer? Eu tenho certeza que você vai responder: é a morte. A morte é a pior coisa que existe e perder alguém que eu amo é a pior coisa que eu poderia viver e sentir. A morte ainda é um tema muito difícil. Tentamos elaborar desde que os pensadores tentam decifrar esse assunto e a gente ainda é muito suscetível a essa experiência. Mas, e se eu perguntar a você assim: como você viveria a sua vida se a partir de hoje eu dissesse: não existe mais morte, ninguém mais vai morrer? Você pode se pôr em risco, você vai ser atropelada, você vai ter uma doença, não interessa, ninguém vai morrer. Não existe mais morte. Aí eu pergunto, a partir dessa realidade, será que nós viveríamos nossa vida da mesma forma? Será que a gente continuaria tomando as mesmas decisões, fazendo as mesmas escolhas? A gente continuaria tomando conta do corpo, se sacrificando em academia, se privando de comida boa. Nossa vida seria a mesma se a gente abolisse a morte? E esses pensadores, esses filósofos, estudando a morte, chegaram nessa constatação. Por mais que a gente não goste da morte, ela é a grande referência da nossa vida. Ela praticamente define a nossa vida, porque a forma como eu vivo tem total relação com a minha crença sobre a morte. Se eu acredito que a morte se extingue, eu vivo de um jeito. Se eu acredito que a morte extingue o corpo, mas algo sobrevive, eu já vivo de outra forma. Se eu acredito que eu tenho muitos anos de vida, eu vivo de um jeito. Se eu acredito que o meu tempo está contado, eu vivo de outro. Se eu acredito que eu não tenho nada para perder, se eu não tenho ninguém para perder, eu vivo de um jeito. Se eu tenho medo de perder pessoas, eu vivo de outro jeito. A questão da morte tem total relação com a nossa vida. Então, quando a gente diz que é a pior coisa que existe, por um ponto de vista é, porque é o que mais faz doer se ela aparece quando a gente menos espera, principalmente. Por outro lado, é ela que traz equilíbrio, referência. É ela que cria o escopo da nossa própria vida. Vamos vivendo sempre olhando para ela lá à frente. Então ela é importante. Ela pode não ser agradável, a gente pode querer que ela fique bem longe da gente, essa senhora morte, mas o fato é que ela participa do nosso dia a dia. Tem um grande pensador, psiquiatra do nosso tempo, próximo de nós, que ele desenvolveu uma escola dentro da psicologia. Ele chamou essa terapia de logoterapia, foi o fundador da logoterapia. Viktor Frankl é um psiquiatra, é um pensador, é um psicólogo e, e é um sábio. E ele passou, acho que todo mundo conhece a história de vida dele. Ele passou por vários campos de concentração nazistas, sentiu o Holocausto na própria vida. Perdeu dezenas de familiares, inclusive os mais próximos, ficou só. Suportou anos dessa tortura, desse sacrifício, dessa vida sacrificada, violentada dentro dos campos de concentração. E quando ele sai, ele cria essa logoterapia, que é uma forma de entender a vida e é uma proposta de vivência de vida a partir no que ele pôde colher de experiência enquanto ele analisava, enquanto ele observava a vida das pessoas, dos sobreviventes nos campos de concentração. Ele diz assim: a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar significado na dor. Se há, de algum modo, um propósito na vida, deve haver também um significado na dor e na morte. O que ele diz?
Não dá para a gente viver sem sofrer, mesmo que você não vá para campo de concentração. Não tem como você ter uma vida relativamente longa e não passar por dores e sofrimentos ao longo da vida. Não tem como. Por quê? Porque a vida é feita de luz e de sombra, de altos e baixos, de alegria e de tristeza, de construção e destruição. Faz parte da natureza. Se a gente observar a natureza, nós vamos constatar tudo isso. Existem essas polaridades e a vida é exatamente a mistura, a mescla, a dança entre essas polaridades. Então, ele, por um pensamento lógico, ele diz: se existe significado na alegria, na conquista, no crescimento, na construção, na luz, e as duas instâncias fazem parte da vida, claro, por lógica existe também significado, sentido, crescimento nas dificuldades, nas dores, no sofrimento, na sombra. A vida não é capenga. Eu só cresço na alegria. Eu só aprendo se eu ganho, se eu conquisto, se eu me dou bem. Eu só me desenvolvo quando tudo dá certo. Não. E quando as coisas dão errado, quando as coisas apodrecem e quando as coisas caem, eu não cresço? Não. Então ele só constatou isso, que a natureza já mostrava, mas a gente não tinha percebido tão claramente. A vida acontece nas duas instâncias. Eu cresço nos dois lados, eu cresço na hora que tudo der certo, mas eu cresço também na hora que tudo deu errado. Eu me desenvolvo desfrutando de prazeres, de alegrias e de conquistas. E eu me desenvolvo levando tombos, passando aperto e tendo dificuldades. Se a gente for escolher viver só quando a luz está acontecendo, só quando o sol está predominando, a gente vai abrir mão de metade da vida. Se a gente disser assim, eu só vou viver durante o sol, todas as noites eu não vou viver, eu vou abrir mão de metade da minha vida. Então foi isso que ele constatou. O que ele percebeu ali? Enquanto ele esteve dentro de um campo de concentração, ele escolheria não viver? Não, ele escolheu viver. Eu estou com fome, eu estou com dor, eu estou triste, eu estou com medo. Eu só estou no lado sombra, difícil, problema, dor, sofrimento da vida. Eu vou ficar anos aqui, eu não vou viver? Não, eu preciso aprender a viver nisso também. Não é a vida agradável que eu queria, não é a vida alegre que eu queria, mas é vida. E eu vou aproveitar a vida, inclusive quando ela não for do jeito que eu esperava. E aí ele aprendeu a crescer na adversidade. Ele aprendeu a se desenvolver na dor, na tristeza. Ele aprendeu a aproveitar a vida, ainda que ela não fosse naquele momento agradável como ele gostaria. A logoterapia é isso. É a busca do sentido. Ele diz que a gente, o ser humano, busca sentido para a vida. E a gente se equivoca quando a gente escolhe só buscar sentido num lado dela. Que se existe sentido nas coisas boas, certamente existe sentido também nas coisas difíceis. E quanto mais a gente conseguir se dedicar a encontrar sentido quando as coisas estão ruins e quando as coisas estão boas, mais a gente tem possibilidade de crescimento. Eu selecionei duas frases de Viktor Frankl para trazer, quem sabe, instiga vocês a irem buscar mais conteúdo dele. Ele tem livros maravilhosos sobre sentido da vida. Então, uma ele diz assim: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Veja se não é ele dentro de um campo de concentração. Que poder ele tinha para fechar aquele campo? Que poder ele tinha para mudar a forma de tratamento dos soldados com os prisioneiros? Que poder ele tinha para acabar com a escassez, a doença ali dentro? Ele não tinha poder nenhum. Ele era um prisioneiro. Então, para suportar aquele ambiente hostil, ele mudou a ele mesmo. Ele mudou dentro para suportar o mundo fora que ele não tinha acesso de mudança. Então, olha que bonito isso. Quantas vezes a gente deixa uma vida inteira passar esperando que o outro mude?
esperando que a vida mude, esperando que a situação mude, esperando que o governo, esperando que o chefe, esperando que o marido, esperando que o filho. A vida vai passar e você não vai viver. Se eu não posso mudar fora, porque eu não posso mudar fora, mude você. O que eu posso mudar em mim para eu tirar proveito da vida como ela está? Ah, mas eu não queria que minha vida fosse assim, não queria que fulano fosse assado, não queria que a situação fosse desse jeito. Paciência. Ou eu vou sentar e esperar a vida mudar e eu vou ver a minha vida passar, ou eu vou mudar em mim o que eu preciso para aprender a viver apesar de esse mundo lá fora ser desse jeito. Ele não vai definir como eu vivo a minha vida. Essa é a verdadeira autoridade que a gente tem. Isso é ser autônomo da própria vida. É eu não deixar a situação, o momento, o país, o outro, o chefe, dizer se eu vou estar bem ou não. É conseguir viver a vida com profundidade, apesar de o que está acontecendo. Foi ele ali no campo de concentração. E uma outra frase que ele traz é: sem sofrimento e morte, a vida humana não pode ser completa. Ah, meu Deus, quando a gente conseguir ratificar isso. Quando a gente conseguir falar vida, eu aceito os seus atos altos e baixos. Eu aceito a luz e a sombra, eu aceito a saúde e a doença, eu aceito a alegria e a tristeza. A gente pode até falar meio que da boca para fora, né? Mas lá no fundo a gente vive torcendo para que a dor passe longe, para que o sofrimento. Não quer dizer que a gente não precisa ser masoquista de procurar, não é isso. Mas é não querer fugir daquilo que também faz crescer e faz parte da vida. A gente só sabe da alegria porque um dia a gente experimentou a tristeza. Se a gente tivesse nascido e tivesse morrido só alegre, 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 a gente não ia chamar isso de alegria, porque isso ia ser. A gente não ia ter referência para falar, porque é o normal. Não ia nem ter o gostoso da alegria. O gostoso da alegria é porque ela vem de vez em quando. Aí eu dou nome para ela, ó, isso aqui é alegria. A alegria só existe porque ela de vez em quando não está, então eu posso nomeá-la. Senão eu não daria nome para aquilo que é uma constante. Aquilo que é uma constante, a gente não sabe que existe, a gente só sabe que existe o que tem referência. Eu só posso dizer isso está claro porque eu conheço o escuro. Eu só posso dizer isso é gostoso porque algum dia eu comi alguma coisa que não era. Eu só posso dizer isso é confortável porque eu já estive no desconfortável. Os dois são parte da vida, são importantes. A gente só precisa aprender a valorizar as coisas, apesar delas serem aparentemente opostas. Elas são opostas, mas no sentido de sentido, não são. Elas são as duas importantes. Os dois lados da vida são realmente importantes. Então, ao invés da gente se lamentar e tentar fugir e tentar viver de uma forma infantil, buscando só o parquinho de diversões dos prazeres, vamos lembrar dessa proposta e aprender de forma madura a valorizar a luz e a sombra, a saúde e a doença, a alegria e a tristeza. Isso é se apropriar da vida, isso é dar sentido para a vida. É não viver só metade dela, porque a gente fica de mal quando as coisas não estão boas e a gente fica esperando o mundo arrumar elas pra gente. Não. A gente pode. A gente pode mudar o olhar e encontrar sentido, mesmo nas adversidades. E aí eu trouxe um trechinho de uma música que um grupo de adolescentes compôs há algum tempo atrás, a respeito dessas reflexões dos altos e baixos. Essa música feita por esse grupo de jovens diz assim um trechinho: um dia muito bom, outro um pouco ruim. Para o progresso acontecer, tem que ser assim. Essa é a constatação, essa é a maturidade. Um dia muito bom, outro nem tanto assim, mas para a vida acontecer, deve ser assim. Que essas reflexões nos ajudem a nos apropriarmos mais da própria vida.